Hoje eu vou falar da primeira emoção que silenciosamente está travando a sua prosperidade. E o curioso é que esta emoção, ela não é tua inimiga, a forma como ela foi inserida no teu inconsciente é que faz com que hoje a tua vida esteja sendo travada por ela. Que emoção é essa? Eu estou falando do medo. E o medo, ele nasce de um mecanismo de proteção. Lá atrás, em algum momento, você ouviu alguma história, ouviu alguma frase, viu alguma coisa que fez com que o seu inconsciente compreendesse que prosperar, crescer, progredir, desejar mais, era algo perigoso ou ruim para você. E isso criou essa proteção, fazendo com que o medo não deixasse você prosperar e travasse a tua vida financeira. E isso, como eu falei, pode ter vindo de diversas formas, como na tua infância você viu talvez uma conversa, uma frase, briga por causa do dinheiro, ou alguém dizendo não se arrisca, você vai perder tudo, dinheiro não é pra gente. Frases como essa que a gente costuma ouvir e achar que é a coisa mais banal, mas mal sabe que ao ouvir essas frases, mal sabemos que quando ouvimos essas frases, principalmente, ou quando falamos, a gente está criando, dando ao nosso inconsciente informações. Informações essas que travam a nossa vida financeiramente, trava a nossa prosperidade. A partir daí, o nosso sistema emocional, ele grava essas informações e se torna seguro, conforme o nosso inconsciente acaba se tornando seguro ser pequeno. Porque é como se eu tentasse crescer fosse uma forma de sofrer. Porque eu vou lembrar do episódio que eu vivenciei lá atrás. Quando eu falo de medo, eu não estou falando só. Eu sempre falo isso, né? Que eu não estou falando somente do dinheiro. A gente está falando de vários medos. Por exemplo, medo de fracassar, medo de não dar certo. Olha só, o nosso cérebro é tão incrível, o nosso inconsciente é tão incrível. E o medo, ele é um sabotador tão perigoso quando não usado de forma correta, que quando a gente fala assim, medo de dar certo, quando a gente pensa em fazer algo, em criar algo para nós ou em buscar algo, a gente não pensa, repara que a gente não pensa em como vai ser dando certo. A gente sempre para pensar no que vai dar errado. Olha só como são as coisas, como o nosso inconsciente trabalha em prol de defender a gente, mas não é porque ele quer nos prejudicar, é literalmente uma forma de defender a gente daquilo que a gente viveu lá atrás. Porque por mais que a gente não lembra e conscientemente a gente nem entende que foi por causa disso, ou por causa do que a gente vivenciou, por causa daquilo que a gente ouviu, por causa de brigas, por causa de frases que pai e mãe às vezes falava sem saber que estava criando em nós crenças sabotadoras, ele acaba inconscientemente travando a gente ali, evitando com que a gente vá adiante. Exatamente por isso. Porque quando a gente pensa em fazer algo, primeira coisa, ai meu Deus, e se der errado? A gente não tem que pensar em se der errado. A gente tem que pensar exatamente no que a gente vai fazer com aquilo já funcionando, com aquilo já em evolução. E a gente é treinado, mas treinado de forma inconsciente, a pensar o oposto. E tudo isso faz a gente adiar decisões, faz a gente se sabotar, acertar, entender, inclusive menos do que aquilo que a gente merece. Porém, não tem nada errado em você sentir medo. Muito pelo contrário, isso prova o quanto você é forte e que a ponto de suportar, sobreviver a inúmeras coisas até aqui. Simplesmente por não saber que o medo estava te travando. A diferença é que agora você não precisa mais viver no modo sobrevivência. A partir de agora você pode reverter essa história fazendo uma reprogramação e ensinar o seu cérebro que
é seguro expandir, que é saudável crescer, que é bom, gostoso prosperar. E agora, para testar, para fazer um exercício rápido e começar a reverter o medo, você vai pegar um papel e você vai se perguntar, sem filtro, o que vem à mente. Independente, não vai raciocinar não, o que vier à mente. Você vai se perguntar, que medo, qual sentimento, qual medo que você sente quando se fala em prosperar? Qual o sentimento que vem dentro de você? Qual a primeira imagem que vem? Qual a frase que vem? Qual a sensação que você tem? E começa a anotar. Porque quando você começa a anotar qual o sentimento que tem, você começa a identificar onde está o problema. Para se ter clareza, para reverter algo, é preciso nomear. Porque você não consegue mudar algo, reverter aquilo que você não identificou. Então, para que você identifique, inclusive consiga reverter toda essa história, é necessário nomear, escrever, identificar. Começa a fazer isso. Começa a identificar aonde está, quais o sentimento, o que você sente, o que o teu corpo fala para você quando você pensa em prosperar, quando você pensa em crescer, em evoluir. Quando você fala de dinheiro, quais as imagens, as frases que vêm na tua mente? Porque o medo ele não veio para te destruir. Muito pelo contrário, ele veio para te proteger. Porém, agora é a hora de você ensinar o medo a trabalhar a teu favor e não contra você. Agora, se você acha que o medo também faz parte, o medo também era um dos sabotadores da tua prosperidade, já se inscreva nesse perfil, já siga esse perfil, já curta esse vídeo para você não perder as próximas emoções nos próximos capítulos.